Tudo é perspectiva. E pensando nisso, eu já começo até refletindo no início desse vídeo. Eu tô num cenário péssimo, sinceramente. Mas eu também posso olhar pela perspectiva de eu tô em um cenário ruim, mas mesmo assim eu tô aqui tentando gravar um vídeo e passar uma mensagem. E aí é onde eu entro na reflexão de qual perspectiva você tá tendo, sabe? Pelas coisas que acontecem na sua vida. Porque eu acho que existem inúmeras maneiras de se olhar para uma situação, né? Maneiras positivas, negativas, meio termo, enfim. E quando eu falo sobre perspectiva, é que todos os dias nas nossas vidas acontecem inúmeras coisas. E aí é onde eu entro com a reflexão. Você está olhando somente por uma perspectiva diante alguma situação ou você tenta olhar por mais do que uma? Sabe? Porque, por exemplo, né, às vezes, tipo assim, acontece algo que é muito ruim, é péssimo, sabe? Você fica muito mal, estressado, com raiva, o que seja, mas você também pode tentar olhar por uma outra perspectiva de, cara, isso aqui que tá acontecendo comigo é uma merda, mas será que eu posso tirar algo de bom também disso aqui? Será que isso aqui também vai me ajudar a me impulsionar, a agir de alguma outra maneira e chegar em outro lugar? Eu até queria, na verdade, nesse momento, ter a específica frase de um livro que fala muito sobre isso. Eu não vou conseguir lembrar exatamente o que estava escrito lá, mas era sobre essa questão de perspectiva, né? De, às vezes, era um exemplo de um cara, né, que ele tinha um funcionário e aí esse funcionário fez uma coisa errada na empresa. E aí ele tinha aquele olhar de, poxa, velho, você fez isso na minha empresa e me custou isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um outro olhar de que ele errou, aconteceu alguma merda na empresa, mas que era algo que ele queria que acontecesse, mas que ele não tinha coragem também de fazer. Então, o erro do funcionário levou ele a enxergar uma outra coisa que depois chegou em outro resultado. Seria muito melhor se eu soubesse realmente o que está escrito ali para falar, né? Mas, enfim. Mas eu acho que era mais ou menos sobre isso, sabe? Vamos supor. Às vezes eu perdi o ponto de ônibus. Um exemplo muito aleatório, né? Às vezes eu perdi o ponto de ônibus e eu ficava muito estressada. Depois que eu comecei a observar de outra maneira a vida, e aí eu tinha que voltar caminhando o ponto que eu passei, eu consegui observar alguma coisa, eu consegui encontrar alguma coisa, sabe? Acontecia alguma coisa que me aliviava esse estresse, de passar o ônibus. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de refletir sobre muitas coisas, né? Eu acho que os meus vídeos aqui refletem muito sobre isso. E eu percebo que poucas pessoas têm esse olhar tão reflexivo sobre as coisas, sabe? As pessoas vivendo num automático, enxergando apenas aquilo que é pra enxergar, sabe? Eu sinto que eu deveria tentar dar um exemplo, sabe, mais profundo, mas eu não me sinto 100% aberta pra entrar em alguma coisa muito pessoal pra exemplificar. Então eu tô tentando pensar em algumas coisas talvez um pouco mais simples, mas que consiga refletir um pouco da minha ideia. Enfim, essa semana eu precisava devolver um produto que eu comprei e como é 5 minutos de distância indo de bicicleta da minha casa até a agência lá pra devolver, eu disse, cara, terminei esse vídeo, vou deixar exportando e vou levar o produto. Quando eu cheguei lá na agência, começou a chover. Começou a chover pra caramba, não foi assim um chuvisco, foi uma chuva com força total. E eu de bicicleta, né? Eu tinha 2 opções. Esperar a chuva passar, não saberia quanto tempo isso iria levar. Eu com certeza ficaria estressada, porque ia ter que esperar pra caramba, porque demorou. Ou voltar na chuva. O que, né, para algumas pessoas, tomar uma chuva também seria um momento péssimo. Ninguém quer sair e se molhar. Mas, cara, eu não quis olhar por essa perspectiva. Eu quis olhar tipo assim, velho, tá chovendo? Tá chovendo. Tem algum problema em me molhar? Não. Então vamos aproveitar isso. Eu voltei sorrindo pra casa. E eu voltei sorrindo, feliz, gravei vídeo,
postei no meu Instagram, né, o vídeo, nossa, era só um passeio e olha como é que eu tô agora, sabe? Se fosse em outro momento da minha vida, eu olharia pela perspectiva de, pô, ou eu vou esperar e ficar estressada porque eu vou esperar, ou eu também vou me estressar porque eu vou ter que ir pra casa e tomar chuva. Mas quando você passa a buscar novas perspectivas, que às vezes são perspectivas que não te levam para esse tipo de sentimento, sabe? Eu acho que é essa a ideia que eu tava tentando pensar, que vão ter situações péssimas, fodas, vão ter situações muito boas, mas mesmo que nas situações muito boas, também vale você olhar também de outra maneira, sabe? Tipo assim, nossa, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá sendo muito bom, mas peraí, né? Será que se eu olhar com uma perspectiva com um pouco de mais cautela, talvez, sabe, para evitar alguma coisa no futuro? Ou realmente olhar pela perspectiva do tá tudo muito massa, tá tudo muito bom. Da mesma maneira que quando tiver uma merda acontecendo na vida, a gente poder ter esse olhar de, cara, é essa dificuldade que tá passando aqui. E, né, a gente tem que se permitir também a passar por tudo isso. Mas o que é que eu posso tirar dessa situação? O que é que ela quer me mostrar? O que é que ela quer me ensinar? O que eu posso fazer diante disso? Como é que eu posso agir? Será que é tão ruim assim como eu acho que é, sabe? Porque eu tô com essa perspectiva padrão, sei lá, né? Porque eu acho que já é automático, né? Quando alguma coisa acontece, a gente já vai pra esse tipo de pensamento. Ou será que existem diversas outras maneiras de olhar para a mesma situação? Sei lá, sabe? A gente precisa sair desse piloto automático. A gente precisa, eu acho que se a gente conseguisse refletir mais sobre as coisas, sobre tudo, talvez nem tudo fosse tão complicado assim. Claro que existem, né? A vida é complexa, mas talvez a gente conseguisse entender mais sobre a complexidade da vida e descomplexar ela. Descomplexar, essa palavra existe? Acho que deu pra entender. Bom, né, eu espero que tenha dado pra entender a minha linha de raciocínio e que esse vídeo também te ajude a pensar em alguma coisa. E o legal é que totalmente fazendo jus à parte de enxergar de outra perspectiva. Se fosse em outro momento, eu estaria super desconfortável, porque, cara, eu trabalho com audiovisual, então eu prezo por um ângulo legal, por uma iluminação legal, sabe? Por todas essas coisas. E, sinceramente, eu nem sei como tá esse vídeo e vai ter que ser assim, né? Eu comecei a gravar em outro lugar que já tava ruim, não consegui dar continuidade lá. Agora já tá de noite, tá chovendo. E o único lugar que eu achei que eu conseguiria colocar o meu telefone num ângulo que me pegasse em pé foi aqui na garagem da minha casa. Mas é isso. Perspectivas. Achar ruim ou enxergar de outra maneira. Então, mesmo que o vídeo tenha saído dessa maneira, eu prefiro enxergar pelo lado de eu gravei e eu vou postar independente do resultado que esteja aqui da imagem. Porque eu acho que mais vale a mensagem do que 100% o ângulo e a iluminação, sabe? Enfim, eu me perdi total dos meus pensamentos, mas é isso. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem tenha feito sentido pra você. E se você quiser deixar um comentário aqui pra gente bater um papo, também seria bem legal. E é isso. Valeu.